Olá, bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, a propósito da coroação do rei Carlos III, este sábado 6 de maio, na Abadia de Westminster, em Londres. Nós estamos a gravar no domingo, dia 7, dia a seguir àquela grande e faustosa cerimónia, mas no momento em que ainda não acabaram os festejos. Neste momento estarão milhões de ingleses e escoceses, talvez um pouco menos, galeses, norte-irlandeses, a preparar-se para grandes almoços de rua em mesas corridas, se o clima que ontem estava mau, hoje melhorar, para celebrarem esta festa, que não acontecia há 70 anos, desde que Isabel II foi coroada em 1953. Logo à noite há um concerto no Castelo de Windsor e amanhã é um feriado extra para todo o país. Para falarmos sobre a coroação de Carlos III, ninguém melhor do que a âncora do Expresso em Londres, que é a Francisca Ferreira Marques, que vai estar connosco neste episódio. Olá, Francisca. Olá, Pedro. A edição técnica é do João Luís Amorim e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso. God save the King! God save the King! Francisca, antes de mais, tu andaste ontem por uma Londres bastante molhada, mas também bastante povoada, e portanto eu começo já por te perguntar como é que era o ambiente na cidade. Pedro, o ambiente foi sem dúvida muito encharcado, esteve a chover ininterruptamente durante todas as cerimónias do dia de ontem, e portanto eu acho que o dia de ontem acabou se calhar por não espelhar tão bem o ambiente que se foi vivendo ao longo da semana, e portanto se calhar ia também um bocadinho atrás. Eu acho que certamente que isto foi uma cerimónia ontem com toda a pompa e circunstância a que os britânicos já nos habituaram. Mas eu, de certa maneira, a ideia com que eu fico ao fim de uma semana é que o século XXI bateu à porta e Carlos III deixou-o entrar. Fiquei com essa sensação, sobretudo pela forma como eles escolheram viver esta semana, que foi muito próxima das pessoas, e também no destaque que acabaram por dar a William e a Kate. Portanto, obviamente quem foi coroado ontem foi Carlos III, mas nós tivemos, por exemplo, durante a semana, William e Kate a viajarem de metro até Soho, uma zona super central de Londres, e onde estiveram à conversa com as pessoas. William e Kate têm especial jeito para essa interação com as pessoas normais e, portanto, fartaram-se de conversar. Eu vi um dos vídeos, era Kate a falar ao telefone com alguém nos Estados Unidos, a dizer que tinha muita pena que não pudesse ter vindo até cá. Portanto, sabem fazer isso. E foi assim. E depois também no dia anterior, Carlos III e William e Kate estiveram a cumprimentar todas as pessoas que estavam a acampar há dias e dias na zona junto ao Palácio de Buckingham. Portanto, eu acho que o ambiente acabou por ser de festa e de alguma aproximação da monarquia às pessoas. Claro, e daqui também dar um bocadinho aquele ar também da continuidade, não é? Eu lembro-me quando estive no jubileu da Rainha Isabel o ano passado, em junho, chamou-me a atenção a imagem que ela quis dar de que toda a gente sabia que ela não sabia que ia morrer daí a 3 meses, mas sabia-se que não ia durar 10 anos mais, por exemplo. Ou seja, ela queria dar um bocadinho a coisa de se calhar é a última festa que tem comigo, mas mostrou no final, quando apareceu na varanda, lá estava o Carlos, o William e até os filhos do William, que também tiveram algum destaque nesta cerimónia de ontem, e portanto a monarquia vive também um pouco disto, de dar a segurança da continuidade, não é? De que neste momento já há reis ou futuros reis para muitas décadas. Se pensarmos que o príncipe William, agora príncipe de Gales, tem 41 ou 42 anos e que o filho mais velho, que ontem também foi um dos pajens da cerimónia, é um miúdo com 9 ou 10 anos e que, portanto, está assegurado a esse nível a continuidade da chefia do Estado. Sim, e porque também a monarquia vive muito das personalidades e, portanto, também faz sentido que se cative as pessoas desta maneira, porque basta haver um rei menos popular para, neste momento, pôr em causa toda a instituição que é a monarquia. E, portanto, eu acho que eles, nesse sentido, eu acho que
que a comunicação, certamente que não há de partir de Carlos III apenas, mas a comunicação que tem sido feita, porque na verdade, numa monarquia constitucional como é a do Reino Unido, o que lhes sobra são os simbolismos, é a capacidade que eles têm, de certa maneira... Não têm poder executivo nenhum. Não têm poder executivo, portanto, o que lhes sobra é exatamente esta capacidade dos simbolismos. E por isso também sobre o dia de ontem, achei, para mim, 2 momentos da cerimónia que podem ter passado mais despercebidos, mas que têm relevância, é a questão mais ecuménica de ter convidado os outros líderes religiosos para fazerem parte daquele cortejo inicial. Era uma vontade que também já vinha a ser falada por Isabel II e que Carlos III, muito antes de ser rei, também já tinha dado a entender essa vontade de representar as várias fés e não apenas a Igreja Anglicana, apesar de ser, obviamente, líder da Igreja Anglicana. E eu acho que isso mostra que percebem o Reino Unido que há hoje em dia e que é muito diferente do que existia em 1953, quando Isabel II foi coroada. Nós neste momento temos o primeiro-ministro do Reino Unido pratica a religião hindu, o presidente da Câmara Municipal de Londres é muçulmano, o primeiro-ministro da Escócia é muçulmano, portanto, novamente, é um simbolismo. Claro, é verdade que aqui há umas décadas seria impensável, não é? Alguém que vem de uma minoria étnica ou religiosa, ou mesmo um imigrante de segunda geração, ter acesso a esses cargos de poder. De facto era algo que era muito menos provável, apesar do Reino Unido ser há muito tempo uma sociedade diversa. Isso não estava espelhado. Não estava espelhado de facto no acesso aos cargos onde se decide. E é engraçado que ontem esse momento da cerimónia à saída foi, aliás, houve vários, houve também uma escolha de diversidade nas pessoas que entregaram cada um daqueles objetos, quase relíquias medievais que têm um alto simbolismo enquanto o rei está a prestar o juramento, o cetro, o orbe, a espada, etc., foram todos entregues por pessoas, alguns pessoas que ocupam cargos no Estado, obviamente, incluindo membros da Câmara dos Lordes, a Ministra dos Assuntos Parlamentares, mas houve uma diversidade, houve homens e mulheres, aliás até nos bispos que celebraram havia mulheres, mas depois também viu-se uma diversidade de cores de pele e portanto de perfis e de histórias da origem das várias pessoas que ali participaram, e sentiu-se essa diversidade. Depois houve aquele momento muito discreto no final, à saída, quando Carlos conversa e recebe o cumprimento de um rabino, de um imã, de um líder hindu, de um líder sikh, e com a curiosidade que isso não se ouviu esse som, porque era sábado, que é o dia sagrado para os judeus, então o rabino estava proibido de usar aparelhos elétricos, é uma coisa que que o rabino não pode usar ao sábado. Sim. E por isso é que foi assim uma coisa também discreta, o que é engraçado, é interessante esses pormenores numa cerimónia que ao mesmo tempo mantém um ritual medieval que não se vê em país mais nenhum. Em país nenhum, exatamente, e na questão do rabino foi também muito interessante porque, e acho que demonstra também um compromisso grande de Carlos III, que convidou-o a ficar instalado no Palácio de St. James, porque não podem viajar de carro por ser dia santo. Por ser dia santo, e portanto convidou-o a ficar, e ele ficou para poder deslocar-se a pé. Certamente que ele poderia ter ficado noutro sítio qualquer mais perto, mas acho que demonstra o compromisso, e o rabino tem sido muito vocal a agradecer essa homenagem, a dizer que era impensável quando a monarquia começou no Reino Unido que houvesse alguma relação com os judeus, e que hoje em dia ali estava ele hospedado. Novamente, símbolos, mas que é o que resta, é a margem de manobra que têm, e que dizem, e também, claro, terem convidado que fossem as várias línguas do reino também presentes, que se cantassem. Sim, foi a primeira vez que se falou em qualquer língua que não o inglês, numa cerimónia de coroação. E, exatamente, e ontem estava à conversa com uma das pessoas que estava na abadia e que é escocesa, e disse que ficou... Que ouvir as diferentes línguas, que ela não estava à espera, ela já sabia perfeitamente tudo o que ia acontecer na abadia, mas que se emocionou, o que prova mais uma vez que estas coisas mexem com as pessoas que veem isto como uma novidade, que não se sentiam incluídas até aí. Sim, e agora é preciso ver que com as várias pressões centrífugas que acontecem no Reino Unido, quer o independentismo escocês, que agora está a passar um momento turbulento, mas que apesar de tudo mantém algum apoio considerável, e mesmo as questões da Irlanda do Norte, que desde o Brexit portanto o Brexit veio agitar aquele território, e
dar força aos que defendem uma reunificação das Irlandas, e aí o rei e a monarquia podem ser um símbolo de união, uma vez que são o rei é rei de todos os britânicos e até de mais alguns países da Commonwealth, de mais 14, e portanto aí talvez o lado da união que possa de alguma forma travar esses impulsos mais separatistas, independentistas, não é? Exatamente. E eu acho que aí é nessa parte mais diplomática que Carlos III e a monarquia conseguem ter algum papel. E aí é que se vai também ver, de certa maneira, pronto, a sua relevância enquanto membro, e é o que muitas pessoas dizem nas ruas ontem, quando eu conversava com pessoas, entrevistava, diziam que era um momento histórico para o país, de unidade, de coesão, de continuidade, que é uma coisa que os britânicos, ou pelo menos muitos deles, ainda valorizam. E portanto é chave. Apesar de alguma quebra, o apoio à monarquia continua a ser de longe maioritário em relação aos que querem, aos que preferiam, por exemplo, um chefe de Estado eleito. E eu também queria falar sobre isso, porque ontem houve, e queria perguntar-te sobre isso, porque tu também presenciaste alguns momentos de protesto republicano e até de repressão desse protesto pela polícia. Como é que era o tom, a atitude, o discurso das pessoas que estavam ali para criticar a monarquia? Eu, por acaso, essa questão da monarquia, para mim, quem estava a protestar a favor da República, para mim, acaba por se dividir em duas linhas-chave. Uma foi tudo o que foi dito até ao dia da coroação e a narrativa que se foi gerando, que eu acho que, de certa maneira, é um bocadinho incompatível com o regime democrático, com o direito à manifestação, porque gerou-se muito a questão de que não era de bom tom manifestarem-se nesse dia, com isto até mesmo o líder, o Presidente da Câmara de Londres, trabalhista, a dizer que não era de bom tom manifestarem-se, que se calhar deviam escolher outro dia, e Consuela Braverman a apelar à polícia a que usasse todos os poderes que tem à disposição. Isto tem outro contexto. A implacável Ministra do Interior. Exatamente, isto vem de outros contextos que o governo britânico tem vindo a aprovar algumas leis que restringem o direito à manifestação, que está mais relacionado com a questão dos protestos climáticos, das disrupções que causam nas estradas, tudo isso. O que é que a polícia pode fazer para os deter? Mas pronto, a Suella Braverman estava a apelar a que isso fosse já posto em prática este fim de semana. E claro que isto depois cria, quando chegados ao dia, um protesto que podia, eu acho, ter decorrido pacificamente, acabou por se tornar num grande tema com muita contestação, de certa maneira até desproporcional ao número de pessoas que estavam a manifestar. Mas a verdade é que o que aconteceu foi que a polícia começou o dia a deter o presidente da associação mais proeminente no Reino Unido de apoio à República e, portanto, a partir daí gerou-se uma grande repressão policial que, na prática, até tem algum fundamento, no sentido em que estão muitas pessoas ali. Como nós sabemos, a polícia britânica é muito discreta, mas também porque aposta muito na prevenção de algumas coisas. Claro, na dissuasão. Eu acho que houve ali também da parte do governo uma tentativa de dissuadir previamente quaisquer protestos. Exatamente. E o que depois, por exemplo, eu assistia uma das pessoas a serem detidas e o resto das pessoas à volta estavam completamente... Ninguém estava a ligar àquele momento. Estava a decorrer a cerimónia, a pessoa foi detida, tudo muito pacífico. Eu acho e essa pessoa foi detida por estar a fazer o quê? Por estar a utilizar camisolas, e eu acho que tinha uma camisola com uma mensagem Not My King, e depois o que aconteceu foi que a polícia aproximou-se deles, pediu para os revistar e pronto, e uma das pessoas não foi detida, a outra foi. Eu acho que, claro que há aqui um ponto de segurança, que é, se começa algum distúrbio ali entre pessoas a favor da monarquia e republicanos, é difícil de controlar. Claro, até porque estava 1 milhão de pessoas nas ruas de Londres, não é? Na zona entre o Buckingham Palace e Trafalgar Square, muito apertadas, e portanto, claro que a polícia tem que apostar nessa prevenção. Mas acho que acabou por ser uma situação um bocadinho mal gerida e que transformou um protesto que podia ter acontecido pacificamente. O protesto estava autorizado, as pessoas têm o direito de dizerem que não querem uma monarquia, e acabou por se tornar num assunto muito maior que reflete uma narrativa no Reino Unido que se tem vindo a acentuar de alguma repressão, seja do que for, não só do movimento republicano.
Claro. Até porque um dos argumentos era que hoje não era o dia para se manifestarem contra a monarquia. Mas eu acho que se não é no dia em que se está... Com certeza. A maior parte dos dias no Reino Unido as pessoas não estão a discutir se querem uma monarquia ou uma república. Sim, é Nós assunto que não tivemos está um ano... Exatamente, é um discurso que não está sempre presente no discurso do dia-a-dia. Fala-se muito mais do custo de vida, ou do desemprego, ou da habitação, ou da imigração, do que propriamente da chefia de Estado, não? Claro, nós tivemos um ano agora muito focado na monarquia, obviamente com o jubileu, a morte da rainha, a subida de Carlos III ao trono e agora a coroação, mas na maior parte da vida dos britânicos este assunto não está permanentemente a ser discutido, não é um assunto que marca a agenda no Reino Unido. Portanto, se não for neste dia que os que querem mudar isso protestam, também não têm visibilidade nenhuma. Exato. Ia-te perguntar também, já que estamos nos aspectos mais controversos, deu uma ideia ao assistir a tudo na televisão e ao ler comentários que aquelas duas figuras da família real que podiam, cuja presença podia ser mais complicada, dado que por causa das relações e por outros assuntos, acabaram por passar completamente despercebidos. Eu estou a falar, obviamente, do príncipe Harry, o filho mais novo do rei Carlos III, e que se afastou há 2 anos, ou há quase 3 anos se afastou do Reino Unido, vive na Califórnia e tem feito uma série de afirmações no mínimo desagradáveis ou embaraçosas para a família real. Portanto, Harry acabou por aparecer, esteve só na abadia e mal acabou a cerimónia, meteu-se num Uber para o aeroporto e voltou para a Califórnia, onde ia festejar os anos do filho, o filho mais velho que fez ontem 4 anos, e por outro lado, o príncipe André, irmão do rei, que está também afastado das funções oficiais, pelas suas ligações a um milionário pedófilo americano, e o próprio André foi acusado de ser um dos utilizadores da rede pedófila que esse senhor chamado Jeffrey Epstein montou. Bom, ele desde então, a própria Isabel II acabou por afastá-lo de todas as funções e os compromissos oficiais que ele cumpria. Também esteve ontem na abadia, mas eu julgo que foram, tirando houve uns apupos quando ele passou de carro, tirando isso, acho que acabaram por ser figuras apagadas e Carlos III deve estar contente com isso. Sim, eu acho que acabaram por não ter... Acho que Carlos III deve estar bastante satisfeito com a forma como tudo decorreu, porque acabou por ser sem sobressaltos. Eu acho que acaba por ser pena que Harry e o príncipe André sejam, de certa maneira, duas figuras, duas personas não gratas que acabem por ter a mesma consequência prática partindo de comportamentos tão diferentes, não é? Porque obviamente estamos a falar, no caso do príncipe André, de coisas como a gravidade extrema e no caso do príncipe Harry... Não esquecer que ele pagou algo como 12 milhões de libras, que são, assim, em contas gerais, devem ser cerca de 15 ou 16 milhões de euros, para evitar ir a tribunal, acusado de ter, portanto, por uma senhora que diz que aos 17 anos foi forçada a ter relações sexuais com ele, o que é bastante, é um crime abjeto. Exatamente, e portanto, e no caso de Harry estamos a falar de uma pessoa que, pronto, tem muito mais a ver com a gestão familiar de uma família Sim, real, no completamente, sentido de e do próprio realidade. papel dele enquanto mais novo, não é? O spare, o suplente. Exatamente, e portanto tudo, pronto, acaba por ser pena que tenham a mesma consequência prática, mas acho que acabaram ambos por acatar, digamos assim, a relevância, pelo menos do que se falava, terá partido mesmo de Carlos III essa questão de, acho que Harry nem sequer chegou a ser convidado para ir à varanda, portanto não houve mesmo qualquer abertura da parte da família real. Sim, adotou-se o critério que eram só os que tinham funções oficiais que apareciam. Oficiais. Tanto que até aparecem os primos, aqueles senhores mais velhos, primos direitos da Rainha Isabel, do Duque de Kent e o Duque de Gloucester, que são figuras se calhar menos conhecidas em Portugal, mas que cada um deles, apesar de serem pessoas um com mais de 80 anos e outro perto disso, que fazem centenas de atos em representação do rei todos os anos. São pessoas cuja dedicação à causa e à monarquia britânica é extraordinária e que são muito respeitadas no Reino Unido. São menos próximos do rei em termos de parentesco, não é? Porque já são primos da mãe dele, mas estão ali incluídos, ao contrário de Harry e André, porque são pessoas que prestam serviço à monarquia. Exatamente. E pronto, e portanto acabaram por ser duas personagens que não vão ficar certamente nas notas no dia de ontem. Acabaram por ter um papel muito secundário e eu acho que, tal como falávamos há pouco de que a monarquia vive de reis e rainhas carismáticos,
também todas as pessoas que, de certa maneira, se tornam ativos tóxicos à volta da monarquia, põem em causa esta estabilidade que eles querem, e essa se calhar é a parte menos século XXI que eles têm, Claro. mas que eu acho que mesmo da parte dos britânicos não há neste momento, um grande apreço por Harry, e portanto não senti nas ruas que ninguém ficasse especialmente incomodado por não o ver na varanda. Eu acho que mais os americanos é que estavam com muita Coitado, obsessão. ele até na televisão se via mal porque ele ficou atrás da princesa Ana, que tinha um chapéu com um grande penacho, e então mal se via mesmo. Não sei, não quero dizer que isso, não quero estar aqui a inferir que isso tenha sido propositado, mas que poucas vezes se via a cara dele na televisão por causa do penacho da tia. E em relação ao cerimonial, enquanto assistiam à cerimónia, as pessoas com quem tu te cruzaste, que estavam sentadas nos parques, nas zonas públicas de Londres, onde era possível, até havia algumas zonas com ecrãs e tudo, não é? As pessoas, aquele cerimonial completamente medieval, apesar das inovações de que já falámos, aquilo diz alguma coisa às pessoas? As pessoas interessam-se por perceber o que está a passar enquanto está a acontecer? Eu acho que a maioria das pessoas não está propriamente interessado no ritual que está a acontecer durante a cerimónia. Muitas das pessoas, por exemplo, estavam à conversa durante a cerimónia de forma muito casual, e eu acho que é normal, é isso, no mundo secular, tudo aquilo parece quase... Eu achei isto muito curioso, e até incluí no artigo de ontem, porque um casal norte-americano que estava perto de mim, quando foi o momento em que coroaram o rei, e é o auge da pompa e circunstância, e todas as pessoas no parque aí sim gritaram... Com 2,5 kg em cima da cabeça. Exatamente, e todas as pessoas gritaram God Save the King, e bateram palmas. Aí os americanos olhavam e diziam: bem, isto é mesmo fixe, isto é quase como quem estava a ver um filme que não condizia com 2023. Claro, uma espécie é o The Crown ou Downton Abbey, mas na vida real. Na vida real, Afinal exato. é mesmo verdadeiro. É verdade, e eu acho que nesses momentos chaves, e isso era muito engraçado, por exemplo, aparecia o William e Kate e o parque ia ao rubro. As pessoas deliram com o William e a Kate, o que de certa maneira assegura um pouco esta continuidade da monarquia, Claro, mesmo que Carlos III... são as figuras mais populares da família, é verdade. Exatamente. E portanto, em alguns momentos chaves reagiam a algumas coisas que iam acontecendo, mas toda a parte mais cerimonial e do que era entregue e tudo isso, acho que as pessoas estavam ali para viver aquele dia em comunidade, com outras pessoas, em família. Claro. E é isso que vão fazer hoje também, não é? Com os almoços, com as mesas corridas. Tu nas zonas onde vives e por onde te deslocas, reparaste nesses preparativos, em algum entusiasmo por este dia em que supostamente toda a gente vai ter almoços de rua e estar a conviver? Eu acho que sim, as pessoas, para começar cá, adoram esse tipo de iniciativas e de programas, e portanto há meses já que se vê nas ruas cartazes a anunciar que naquele bairro, cada bairro está a organizar o seu, que naquele bairro vai existir um grande almoço, que todas as pessoas estão convidadas a ajudar na preparação, a comparecer no dia, e portanto eu acho que se gerou aqui algum sentido comunitário interessante, e que as pessoas estavam comprometidas com estes dias, que na verdade são dias de festa e que ajudam. Eu acho que o tempo novamente não vai ajudar muito hoje, não está propriamente luminoso, a primavera tarda a chegar a este país, mas acho que sim, acho que as pessoas se calhar não vai ser pela monarquia, mas vai ser pelo Reino Unido, e que na verdade é o que a monarquia tenta significar, é a união do reino. Muito bem, e com isto estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu queria recordar que hoje, pelas 7 da tarde, decorre um concerto de comemoração da coroação de Carlos III no Castelo de Windsor, com a presença da família real, ou parte dela. Vão estar a atuar o ator Hugh Bonneville, que é para quem conhece Downton Abbey, é o protagonista, o Conde de Grantham nessa série inglesa, e atuarão cantores como Katy Perry, Lionel Richie, Bryn Terfel, que é um barítono galês, Andrea Bocelli, os Take That, que eu nem sabia que ainda existiam, e portanto vai ser algo, é uma sugestão de programa televisivo para o serão, para quem não está em Windsor. Amanhã é um dia feriado em que o rei Carlos III, muito na onda do que é a sua ação pública, ele que está envolvido há muitos anos em centenas de organizações filantrópicas e humanitárias, sugeriu aos britânicos que, tendo um feriado extra por causa da coroação, dedicassem
parte dele a fazer voluntariado e a ajudar quem mais precisa. Quero dizer também a toda a gente que deve ler a reportagem que a Francisca nos enviou ontem de Londres, em plena, mesmo em cima portanto, assim que acabou a cerimónia da coroação e a cobertura britânica que ela continua e continuará a fazer-nos para o Expresso. Este podcast fica por aqui. Resta-me agradecer, Francisca, a tua participação, o teu testemunho. Muito obrigado. Ao João Luís Amorim pela sonoplastia deste episódio e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana e também nestes episódios extra. Muito obrigado. Segunda-feira, que é já amanhã, haverá uma edição regular do Mundo a Seus Pés. Até lá, até breve e até sempre.